E hoje eu vou te ensinar a calcular o preço teto de acordo com o método Bazin, o preço limite, que irá te ajudar a comprar ativos com uma boa margem de segurança, pois o preço que você paga importa para garantir um bom retorno em dividendos, e essa estratégia irá te ajudar na geração de renda passiva, pois grandes investidores utilizam essa estratégia. Eles chegavam a um preço limite, um preço máximo que eles deveriam pagar por um ativo com o intuito de garantir no mínimo 6% de dividend yield. Uma excelente estratégia, mas que deve ser aplicada em empresas que reúnam alguns critérios. O primeiro deles e mais óbvio é empresas lucrativas, pois o dividendo é uma parte do lucro que é distribuído aos acionistas. E a Sanepar, que iremos utilizar nesse vídeo, é uma empresa que vem apresentando balanços sólidos e lucros crescentes no longo prazo. Para você ter uma noção, se a gente considerar de 2013 que ela lucrou 404 milhões e 2022 que ela fechou com 1 bilhão 153 milhões, ela apresentou um crescimento anual composto de 2013 a 2022 de 11,06. Setor perene, uma empresa lucrativa, e é lógico, se essa estratégia é focada em dividendos, o que a gente deve fazer? Analisar o seu histórico para saber se a empresa possui histórico sólido de dividendos e, é lógico, crescente ao longo do tempo. E se considerarmos de 2013 a 2022, a empresa vem com um crescimento de dividendos impecável. 2013 pagou 13 centavos por ação, esses dividendos foram crescentes, assim como o seu lucro até 2019, que ela pagou 29 centavos, como o dividendo é uma parte do lucro, citei anteriormente, esses dividendos caíram em 2020, voltaram a crescer, chegando a 30 centavos por ação, um crescimento anual composto nesse período de 8,81%. Um histórico de dividendos sólidos, crescentes, não tem como dizer que a empresa não apresentou um bom crescimento de renda nesse período, mas aqui no canal nunca analisamos somente valores, a gente tem que analisar dividend yield. Sim, dividend yield também é importante, mas ele nada mais é que os dividendos dos últimos 12 meses dividido pela cotação atual. E aqui no canal buscamos empresas que tenham no mínimo um dividend yield histórico acima de 6%, assim como a estratégia do preço teto, que a gente calcula o preço limite pelo mínimo de 6%, e historicamente a Sanepar tem uma média acima do que consideramos o ideal. Média 6,87% e dividend yield atual 8,78%. E a empresa atendeu todos os critérios para aplicarmos essa estratégia do preço teto. A empresa é de um setor perene, uma empresa lucrativa e com um bom histórico de dividend yield, e comprar ativos abaixo do preço teto pode ser um ótimo indicativo que existe uma boa margem de segurança para o investidor entrar no ativo. Mas lembre-se, preço teto não pode ser o único motivo para você comprar uma ação. E como chegamos a esse preço teto? Eu utilizo sempre o histórico de dividend yield, na verdade, de dividendos dos últimos 5 anos. Eu pego o total que ela pagou em 2018, 22 centavos, 2019, 29, 2020, 20 centavos, 2021, 22 centavos, 2022, 30 centavos. Eu somo todos esses valores dos últimos 5 anos e divido por 5. E chegamos a uma média de 24 centavos por ação nesses últimos 5 anos. E como calculamos o preço teto, bombeiro? Existe uma fórmula bem simples, mas eu vou te mostrar quanto o ativo está abaixo do preço teto e se tem uma boa margem de segurança, não só da SAPRE 4, mas vou te mostrar na SAPRE 3 e também SAPRE 11. A SAPRE 4 pagou uma média de 24 centavos. Para chegar ao preço teto, a gente divide esse valor por 0,06 e chegamos ao preço teto do ativo R$ 4,07, e essa é a estratégia método Bazin. Lembrando, esse é o preço teto para garantir o mínimo de 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos, e essa estratégia não significa recomendação de compra ou venda, e eu vou te mostrar na prática não só SAPRE 4, mas também SAPRE 3 e 11, e saber se esses ativos estão ou não com uma boa margem de segurança na cotação atual. E como você sabe o preço teto de todas as ações e fundos imobiliários da sua carteira, bombeiro? Utilize uma planilha de cálculo do preço teto, inclusive o link está aqui embaixo na descrição. Preço teto pelos dividendos, que é a estratégia método Bazin, mínimo de 6%. Vamos abrir aqui a coluna e lançar os ativos. Lançamos aqui o código do ativo, SAPRE 4, a cotação aparece de forma automática no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 3,50. Aqui nessa próxima coluna, vamos lançar a média dos últimos 5 anos, que eu mostrei anteriormente. Essa estratégia também pode ser utilizada pelo dividendo projetivo, que é o quanto você estima que a empresa irá pagar de dividendos no próximo exercício, que nesse caso é o exercício de 2023.
Essa é outra estratégia. Eu gosto de utilizar a média dos últimos 5 anos. E a Sanepar pagou uma média de 24 centavos nos últimos 5 anos e lançamos esse mínimo de 6%. De acordo com essa estratégia, chegamos a um preço teto de R$ 4,07. Ela se encontra 13,93 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 16,19%. E essa é a estratégia propriamente dita. Os grandes investidores e agora até mesmo os médios e pequenos investidores determinam qual seria o preço máximo a se pagar por um ativo com o intuito de garantir um dividend yield mínimo de 6% ao ano, de acordo com a média dos últimos 5 anos ou até mesmo o dividendo projetivo. Bombeiro, tem que ser o mínimo de 6%? Como eu citei anteriormente, não. Você pode fazer alguns ajustes. Vamos simular lançando um yield estimado mínimo de 7%. Nesse caso, o preço teto seria R$ 3,49 de acordo com a média dos últimos 5 anos e esse yield estimado, esse seria o preço teto, o preço máximo que você deveria pagar pelo ativo com o intuito de receber um yield estimado de 7%. Nesse caso, a empresa está 0,41 acima desse preço teto, de acordo com o método Bazin. Essa estratégia é mínimo de 6%, vamos simular lançando 5%. Se você tem o intuito de receber um yield estimado de 5% de acordo com essa estratégia e a média dos últimos 5 anos, o preço teto seria R$ 4,88, com o yield estimado de 5%, 28,28 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 39,43%. Simulamos o yield estimado de 6, 7 e 5% na SAPRE 4 e vamos fazer da mesma forma em SAPRE 3. Como a SAPRE 4 paga dividendos 10% superiores à SAPRE 3, ela tem uma média nesses últimos 5 anos de 22 centavos por ação. Se a gente lançar um yield estimado de 6%, nesse caso nosso preço teto seria R$ 3,78, ela se encontra 11,98 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 13,61%. Utilizando esses mesmos 22 centavos, porém com um yield estimado de 7%, preço teto SAPRE 3 com um yield estimado de 7%, 3,24, 2,69 acima do preço teto, já com um mínimo de 5%, assim como fizemos na SAPRE 4, nesse caso, o preço teto seria R$ 4,54, ela se encontra 26,65 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 36,34%. E fazendo essa mesma simulação com a SAPRE 11, utilizando o yield estimado de 6, 7 e 5%, pegamos a média dos últimos 5 anos, que foi um total de R$ 1,22 por ação, lançamos esse yield estimado de 6%, nesse caso o preço teto seria R$ 20,47, ela se encontra 15,08 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 17,76, de acordo com o yield estimado de 6% e a média dos últimos 5 anos, R$ 1,22. Simulando agora o yield estimado de 7%, ela se encontraria com um preço teto de R$ 17,54, é a única que está abaixo do preço teto, considerando o mínimo de 7%, 0,93, com uma margem de segurança de 0,94%. Já com o yield estimado de 5%, utilizando a média dos últimos 5 anos, nesse caso o preço teto, para garantir o mínimo de 5%, de acordo com a média dos últimos 5 anos, seria R$ 24,56, 29,23 abaixo do preço teto, com uma margem de segurança de 41,31%. E esse é o método Bazin. No livro Faça Fortuna com Ações, o yield estimado que ele espera receber é o mínimo de 6%, mas como eu citei, você pode fazer ajustes de acordo com as suas premissas. Em algumas empresas que possuem um bom histórico de dividendos, como as elétricas, que possuem médias altíssimas, você pode fazer o ajuste para 7, 8, 9, 10%, mostrando que essa estratégia não deve ser engessada. E você tem Sanepar na sua carteira? Utilize essa estratégia do preço teto? Deixa aqui nos comentários. Lembrando que preço teto não pode ser um único motivo para você comprar um ativo. Você deve ter outras estratégias e, como eu sempre falo, preço teto é a cereja do bolo. Eu gosto de utilizar juntamente com o preço teto macro e micro alocação, dividendo inteligente e preço teto. Essas 3 estratégias a gente utiliza desde 2019 e tem nos ajudado a obter bons resultados na Bolsa de Valores. Lembrando que essa estratégia não significa a combinação de compra ou venda. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!